Círculo Monárquico do Brasil, este canal que traz para vocês, amantes ou não da história, novidades e uma perspectiva ou um olhar diferenciado, até mesmo descobertas de uma história ou de um Brasil que não se ouve falar. Bem-vindos ao canal Jorge de Wellington ao seu dispor. Hoje, dando continuidade às revoltas do Brasil colonial, venho falar da revolta dessa aqui, ó, a brasileiríssima, desde 1994, um bem tombado, um bem cultural brasileiro tombado pelos órgãos oficiais aí, a cachaça. Tampando aqui porque não vou fazer propaganda, claro. Para os amantes dessa bebida, né, chefes de cozinha, aqueles amadores que usam para fazer algum tempero, e em Minas tem um leitão à pururuca que é temperado com a cachaça. Tem aqueles que sobrevivem pelo comércio. E chegamos ao ponto principal: comércio. Brasil, grande produtor de açúcar na época do Brasil colonial. Hoje também é um grande produtor, mas na época era principal, ou é o que era permitido se plantar no Brasil, né? Era isso, nós estamos falando do século XVII. Era o principal produto comercial brasileiro. E para quem estuda mais a fundo vai ver o que era permitido se plantar. Isso já no final do século XVII começa também o declínio do açúcar brasileiro por causa da concorrência do açúcar das Antilhas. Os holandeses, eles vão ser expulsos do Nordeste brasileiro. Os fazendeiros, com essa ampla concorrência, e também a coroa portuguesa, não deixaram que os fazendeiros fizessem a cachaça, porque lá em Portugal já tinha um produto que chamava bagaceira, que era uma bebida destilada do bagaço da uva. Então seria mais um produto sofrendo uma forte concorrência. Esse produto, a cachaça, ela naturalmente já era fabricada juntamente com açúcar. Subia o vapor, essa gotícula de vapor, ela caía, pingava, caía sobre os escravizados, sobre as feridas, e eles foram percebendo então, empiricamente, que aquilo ardia, também chamado de água ardente. E com essa, e depois, né, com certeza foram provando, caiu o suor e foram percebendo que era uma bebida, tá? Só que se os fazendeiros, os senhores de engenhos, parassem a produção da cana-de-açúcar para focar ou dividir as atenções com a cana-de-açúcar, eles perderiam dinheiro e a coroa portuguesa perderia dinheiro também com esse produto. Então nós vamos perceber o seguinte: os holandeses são expulsos do Nordeste, a região não fica legal economicamente, o seu principal produto econômico, ele já está sofrendo uma concorrência muito grande com o açúcar das Antilhas, indo mais barato para a Europa. Isso prejudicou totalmente os cofres públicos, e não estamos falando somente dos cofres portugueses, nós estamos falando dos cofres dos senhores de engenhos, ou do que podemos hoje chamar de brasileiro, mesmo que na época eles não tinham essa identidade, tá? A coroa portuguesa, então, ela proíbe a cachaça, né, a fabricação da cachaça em 1659, e quem descumprisse essa exigência portuguesa eram ameaçados, sofriam ameaça, né, de degredo, prisão e degredo na África. E nós vamos ver que este período herda essas leis, né,
de prisão e principalmente do degredo da África. E nós vamos ver isso em Minas Gerais, com os Inconfidentes, enfim. Era uma punição muito severa, né? Sair do seu meio social e ir para um outro lugar totalmente desconhecido. Bom, em meio às contradições do pacto colonial, o que o governador do Rio de Janeiro vai fazer? Ele vai, que era um dos maiores centros de cachaça aqui no Brasil, ele vai liberar a produção desses destilados, mas com a cobrança de impostos. Já que o problema é o dinheiro, é o fator econômico, nós vamos liberar então aqui e vamos cobrar os impostos, ok. Tem nada mais correto, né? Não vou prejudicar os cofres de ninguém. Só que quando você mexe no bolso, aí sim, a política muda. O brio das pessoas mudam de uma hora para outra. Mexam comigo, mas não mexam com o meu bolso. Insatisfeitos fazendeiros da região de Niterói, São Gonçalo, eles vão unir a população. Olha para você ver que isso acontece até hoje, né? O mundo fervilha em revoltas, em guerras, em rumores de guerras, em guerras literalmente. Estão acontecendo guerras literalmente. E a política é assim, ela vai fazer algo para o bem próprio, mas ela vai envolver a população. É aquele chamado, o que nós chamamos dentro da política até hoje, voto de cabresto, que não acabou, infelizmente, em pleno século XXI. Não acabou. Ainda vivenciamos o voto de cabresto. E é isso. Por causa de 20 centavos, a população vai para a rua contra o aumento de passagens e depois as passagens aumentam, continuam aumentando, os impostos aumentam, continuam aumentando e ninguém fala em mais nada. E nada muda. Então é isso. Mexeu no bolso dos fazendeiros, dos mais ricos. Isso, gente, nós estamos focando fazendeiros porque era a elite na época e a história consta da época. Ah, somos contra os fazendeiros. Não, nós estamos contando o período histórico. Poderia ser qualquer outro setor comercial, mas na época eram os fazendeiros. E o Brasil, até hoje, ele é, em sua maioria, a sua renda provém da terra, né? Do minério, das plantações, então é agro, não deixa de ser. Bom, mas voltando aqui, os fazendeiros unem uma população que tinha nada a ver com isso, a não ser aqueles trabalhadores que dependiam deste dinheiro. Eles pegam em armas e vai até o governador Tomé Correia de Alvarenga pressioná-lo. Os revoltosos, eles começam a saquear, fazer badernas, né, pressionar de fato, todos armados, né, invadem as residências locais das autoridades, né, tá? E logo em seguida, eles escolhem Agostinho Barbalho como novo governador. Ou seja, na época, eles tiram o governador, tô tentando lembrar um nome bonitinho aqui, mas fugiu. Eles tiram o governador, e não é nem um processo de impeachment, porque não tem esse processo, né? Eles simplesmente tiram e escolhem um outro governador para a cidade do Rio de Janeiro. Só que esse governador Agostinho, ele não tem habilidades políticas suficiente, e logo então ele vai ser substituído pelo seu irmão Jerônimo Barbalho. Uma atenção aqui especial. Jerônimo, ele vai assumir esse posto, só que ele faz de uma forma errônea. Um dos seus primeiros atos. Ele vai perseguir os jesuítas, com certeza ele já estava querendo isso há décadas, e vai tirando os jesuítas, que funcionava ali então como uma barreira para o autoritarismo dos governadores e da política em geral. Ele tira os jesuítas, exerce então o seu cargo autoritariamente, tá? Sem obedecer, sem falar, ele manda e desmanda, não ouve ninguém. Salvador de Sá, o sobrinho, né, do antigo governador,
ele vai fazer o seguinte, ele vai ver que aquilo está acontecendo naquele solo sagrado, né, da família de Sá. Ele vai unir forças, pedir tropas da Bahia, e ele vai unir então essas tropas, unir essas forças e vai acabar com os revoltosos. Ele aniquila a revolta, valendo aí da sua patente de capitão-general. O seu exército não sofre baixa nenhuma, eles estavam, né, há anos-luz preparados para isso, com pessoal bem treinados, sabendo manusear armas, enfim, tá? Não sofre baixa nenhuma. E depois ele vai assumir o controle da província do Rio de Janeiro. Então volta aí a família de Sá comandando. Essas tropas, elas são fiéis à coroa portuguesa. E então a coroa também, aproveitando que já acabou aí com a revolta, ela vai instalar um processo judicial contra os líderes da chamada Revolta da Cachaça. É condenado à morte Jerônimo Barbalho. Ele foi enforcado e teve sua cabeça exposta na cidade. Lembramos aí mais uma vez de Tiradentes. A coroa portuguesa repudia, olha para você ver, enquanto isso acontece aqui no Brasil, isso depois as cartas vão chegando lá em Lisboa e demora meses. Quando a coroa portuguesa soube do que já tinha acontecido, já tinha passado meses. Quando a resposta chegava na cidade do Rio de Janeiro, outros tantos meses. 3 meses para ir, mais ou menos, 3 meses para voltar, e assim sucessivamente, quando o navio não naufragava, acontecia alguma coisa. Então era mais ou menos de 3 a 4 meses uma carta para Lisboa. A coroa não gosta desse acontecido, de como esse processo se encerra. A coroa, ela censura o governo de Salvador de Sá. Ele vai também repudiar o governo de Barbalho. Em 1661, a coroa perdoa todos os revoltosos, todos aqueles que estavam envolvidos com essa revolta. O governo lusitano, ou a coroa portuguesa, resolve então liberar a fabricação da cachaça no país. E esse fato, gente, olha que interessante. A gente sempre ouve falar que a coroa portuguesa ela era muito autoritária, que não pensava nos súditos, né? Principalmente das suas colônias, mesmo que oficialmente nenhum registro há que o Brasil foi colônia por escrito, né? Não existe documentos oficiais falando que nós éramos colonizados. O fato é que eles chegaram aqui, vieram portugueses, vieram estrangeiros, vieram escravizados e assim sucessivamente. E das terras que só tinham os indígenas, passaram a ter outros habitantes. Isso é fato, ok? Mas quanto à arbitrariedade, o não ouvir, o não ter um olhar, tá? Isso ainda é caso de estudo. E para essa revolta, nós vamos ver que a coroa portuguesa não concordou com tudo isso que estava acontecendo. Depois disso, ter condenado no sentido de censurar, de considerar ilegítimo o processo judicial, né, de fazer uma menção ou de puxar a orelha mesmo do governador e também de Salvador de Sá. A coroa portuguesa libera a fabricação de cachaça e com essa flexibilização em frente aos conflitos coloniais, isso põe em xeque o que nós conhecemos sobre o autoritarismo dos representantes metropolitanos aqui no Brasil. Falando aqui no Brasil porque o estudo é daqui do Brasil. Mas se formos olhar mais a fundo, nós vamos descobrir também essa flexibilização em outros países que foram colonizados pela coroa portuguesa ou pelo Império Português. Então fica aí, gente, mais uma descoberta. Antes da revolta da cachaça, a flexibilização da coroa portuguesa em frente às revoltas coloniais. A revolta da cachaça.
Quem diria? E hoje há uma propaganda contra o uso excessivo da cachaça, né? Vamos preservar aí a nossa saúde física e mental. Podemos mudar a nossa história. Basta querermos. O presente é agora.